Muito bom dia. Terça-feira, dia 19, então, vou terminar o vídeo falando que sinais de alerta levantam no Brasil. E eu venho falando sobre o que eu disponibilizo na minha consultoria, o processo prévio, que eu chamei o processo prévio ao processo de investimentos, ou conhecimento prévio ao processo de investimentos, que é entender os fundamentos da economia para a gente conseguir entender o ciclo econômico, qual parte do ciclo nós estamos e quais ativos se beneficiam, nos protegem nesses ciclos. Há indícios, em breve, que esse ciclo sim poderá ter algum tipo de mudança no Brasil, e não significa que isso será a maior catástrofe, mas como a gente consegue tirar vantagem disso. Há sinais, e eu já venho falando faz tempo, que essa economia não vai aguentar desse jeito no médio ou no longo prazo. No curto prazo, sim, porque você tem injeções de dinheiro e mantém de forma artificial o dinheiro girando na economia, com crédito subsidiado, com juros sendo derrubados a forceps, se é que eles vão conseguir fazer isso, espero que não, mas de qualquer maneira, eles injetando dinheiro na economia estimulam no curto prazo, mas há sinais já que no médio e no longo prazo isso realmente não se sustenta, e isso é realmente, na minha opinião, como economista aqui, um fato, basta estudar um pouco de história econômica. Então assista isso até o final, porque é assim que eu vou terminar. Mas antes, para fazer o link com tudo que está acontecendo, petróleo continua subindo. O Brent negociado em Londres quase a $96, se aproximando de $100. Isso pressiona a inflação, que faz com que os bancos centrais tenham que manter a taxa de juros alta. Vamos lembrar que essa semana tem, quarta-feira, decisão de política monetária do Brasil, dos Estados Unidos. A gente ainda tem zona do Banco Central inglês, suíço, norueguês, chinês hoje à noite decidindo taxa de juros, e também do Japão, que eu fiz um vídeo explicando como as mudanças na taxa de juros do Japão podem impactar o mundo como um todo. Tá no meu canal do YouTube, impactar Estados Unidos, impactar Brasil, inclusive, ou principalmente, a precificação das nossas rendas fixas. A Chevron prevê que o preço do petróleo atingirá $100 o barril. Já está quase lá, e isso pressiona a inflação. Bom, saiu uma nova leitura do PIB, do crescimento do PIB global pelo OCDE. Quem me conhece sabe que eu entendo a economia como um conhecimento disperso, ninguém sabe a demanda de amanhã, por isso que uma economia centralizada é impossível, porque a gente não sabe o que a gente vai querer consumir, o desenvolvimento tecnológico que nós teremos amanhã para suprir novas necessidades dos consumidores ou surpreender os consumidores como as empresas fazem. Mas bom, essas leituras realmente me parecem um tanto quanto vagas, uma vez que se elas não se concretizam, simplesmente eles revisam as suas projeções. Mas a OCDE falou que esse ano o PIB global que vai crescer, iria crescer 2,7, agora vai crescer 3, e no ano que vem queria crescer 2,9, 2,7 vai crescer. Aumentou nesse ano e diminuiu no próximo ano. Mas de novo, tudo isso quando eles erram, eles simplesmente esquecem e ninguém vai lembrar das projeções que foram feitas ao longo do caminho. Na zona do euro, inflação, na leitura anualizada do mês anterior, 5,3, nesse mês 5,2. Lembrando que grande parte da pressão dos preços vieram por serviços e comida. Então, a gente vê alguns diretores do Banco Central Europeu falando que a taxa de juros permanecerá na casa dos 4% por bastante tempo. Como eu venho falando, o montante de dinheiro em circulação na economia, o chamado M2, um agregado monetário que eu gosto de olhar, que tem dinheiro depositados à vista, dinheiro a prazo, depositados a prazo e o dinheiro no bolso da população, ainda está muito, mas muito acima do que estava pré-pandemia. Mais dinheiro em circulação, dinheiro perde valor, e isso é um processo inflacionário. Sim, está a 5,2, no ano passado chegou a bater quase 10, mas está bem longe da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central da Europa, tá? Bom, a China, ela suspende restrições temporárias à importação de ouro, então a gente viu o spread do ouro para o ien diminuir. Eles tinham restrições, o governo centralizador lá de absolutamente tudo, como se pudesse centralizar uma economia e trouxesse resultado significativo no médio e no longo prazo. No curto prazo, sim, como eu sempre falei, porque você injeta artificialmente dinheiro, faz com que determinadas restrições ou libera dinheiro para a população, e isso acaba facilitando uma economia no curto prazo, mas no médio e no longo prazo isso acaba cobrando o seu preço como um todo. E a China, como ela não vem conseguindo atingir o seu número de crescimento, de meta de crescimento para esse ano de 5%, o setor imobiliário, que representa mais de 25% do PIB, está com problemas gravíssimos, eles vêm liberando a economia como um todo. Lembrando que a economia ainda sofre controles de capitais e uma série de outras restrições que diminuíram
um pouquinho, mas ainda é uma economia completamente planificada pelo PCC, o Partido Comunista Chinês, tá? Então ele suspendeu essas restrições temporárias de importações de ouro que foram impostas na tentativa de defender o valor do renminbi, ou seja, a moeda chinesa, mas fez com que o preço do ouro subisse no país, essa liberação, tá? Então o spread entre o preço do ouro em Xangai e Londres atingiu um recorde de $121 por onça Troy na última quinta-feira, tá? Então o mercado vai liberando, as pessoas obviamente vão comprando mais daquilo que estavam restritas para comprar, tá? Pois bem, falando um pouquinho agora do Brasil, tá? O WeBanks entrou na Índia, é uma empresa brasileira com sede em Curitiba, de meios de pagamento, tá? E ela já está em 16 países, contando América Latina e África como um todo. Impossível não falar um pouco de política, mas sempre lembrando que aqui no Minuto do Musa é para fazer o link com a economia como um todo. O nosso caixeiro viajante, presidente desse triste pedaço de terra, hoje chamado Brasil aqui, ele está em Nova York falando na ONU, lembrando que ele passou por Cuba e colocou a culpa nos Estados Unidos do tal embargo econômico. Vamos lembrar que o maior parceiro, o frango, por exemplo, que é escasso hoje em Cuba, né, por conta de todo o processo, quem me viu, eu disponibilizei inclusive o meu documentário de Cuba, tá no meu canal do YouTube, no nosso podcast, Além do Óbvio BR, subi no domingo lá, quem não viu, por favor, veja, compartilhe. O problema que Cuba vive já há muitos anos, ele passou por Cuba, falou que grande parte daquilo é culpa do embargo, aquele mesma narrativa da esquerda, lembrando que, como eu falei aqui, o maior importador de frango, ou seja, a maior quantidade de frango que está em Cuba vem dos Estados Unidos, tá? Então, de qualquer maneira, é mais uma narrativa do nosso caixeiro viajante, tá? Que gasta o nosso dinheiro. Pois bem, ele chegou lá para discursar na ONU e encontrar primeiros ministros de diferentes países. E sabe o que ele falou? Pediu para os americanos participarem de mais licitação brasileira. Então ele dá um pulo em Cuba, fala mal dos americanos e pede para os americanos participar dos processos licitatórios aqui no Brasil, porque o Brasil está perdendo, os americanos estão perdendo espaço para os empresários chineses. Pois é, esse é o cara que governa o Brasil. E isso tem efeitos econômicos severos. Porque é mais gasto público, como eu já falei, o IRPJ, o IPI, ICMS já caiu cada um desses impostos drasticamente, né? Só o ICMS caiu 10% a arrecadação, né? O IRPJ caiu 16% a arrecadação, então, e o governo caiu a arrecadação e aumentou o seu gasto público em termos reais, ou seja, descontados a inflação, e quer fechar a sua conta no ano que vem. Mais gasto público, mais endividamento, mais desvalorização da moeda e naturalmente a gente vai trazer um processo mais inflacionário no médio e no longo prazo que muda a nossa forma de investir. Basta olhar a curva de juros futuro, que eu foco muito nesse processo prévio que eu falo a investimentos na minha consultoria disponível aqui no brunomusa.com.br, uma vez que isso determina radicalmente a precificação dos ativos de renda variável, de renda fixa, do pré-fixado, do pós-fixado, não importa o que seja, tá? E aí nessa tentativa de passar o chapéu e tentar achar as migalhas ali para fechar as suas contas, sendo que ele continua gastando muito mais, o que eles falaram é que eles vão fazer um pente fino para cortar 20 bilhões de reais do INSS. Perfeito, qualquer diminuição de gasto público seria ótimo. Só que mais uma vez eles estão superestimando isso. Segundo até um cálculo do TCU, Tribunal de Contas da União, eles acharam que poderia, fazendo um pente fino, eles poderiam achar a 2,9 milhões de reais por ano, e não 2,9 bi, e não 20 bi como eles falaram no pente fino. Então, mais uma vez, superestimando todas as despesas, as receitas que eles acham que poderão ter para fechar as contas, só que muitas não dependem dela, dependem inclusive da aprovação do Congresso. Então vamos lá, mais um gasto. Lula gasta mais com cartão corporativo nesse mandato do que Bolsonaro, Temer e a incrível Dilma. Despesas nos últimos 7 meses chegam a 8 milhões de reais. É pouco frente ao déficit? Claro que é. Claro que 8 milhões você fala, não é nada frente ao que esses sujeitos hoje no governo gastam. Mas o Brasil, ele gasta muito, ele gasta mal e a gente precisa mudar a mentalidade de gasto. E aí entra esses governos atuais falando que precisam gastar mais para sustentar no poder e fazer o seu
sua compra de voto natural que eles fazem. Mais dinheiro público, mais gasto público, mais endividamento, portanto, mais juros que o governo precisa pagar para arrecadar dinheiro. Quanto mais você mais endividado, mais arriscado você é. Com um arcabouço fiscal que já nasceu furado e não cumpre as suas metas, é óbvio que essas metas são inexequíveis e, portanto, o endividamento do país não tem para onde fugir. Ele vai crescer naturalmente. Saiu uma nova pesquisa da Quest. Quem acreditava, quem tinha uma visão positiva do governo, caiu de 20% para 12%. Quem acredita na melhora da economia caiu de 53% para 36%. Ainda há 36% de pessoas que acreditam que a economia pode melhorar. No primeiro ano, sim, e aí comemora. No primeiro ano e meio, injetando dinheiro artificial. Lá na frente, as consequências chegam. Sempre chegaram. Estude um pouco de história antes de sair para fazer a sua defesa de um político. Entenda bem o processo econômico, porque isso, o processo inflacionário é sempre aquele que mais prejudica a classe mais pobre e é um processo de pauperização de um país como um todo, sempre. Inclusive quem tinha, segundo a Quest, visão negativa do governo, saiu de 11% para 23%. Quem sabe a população brasileira está abrindo o olho para as irresponsáveis ações que colocaram essas pessoas no governo e que não deveria ser surpresa para ninguém tudo isso que está acontecendo. Inclusive, se nós olharmos, os gringos compraram contrato de dólar futuro, mais de 17 mil contratos de dólar nessa semana, tá? O índice também brasileiro, né? O índice da Bolsa Brasileira. Agora, a taxa de juros futura também, mais de 28 mil contratos de compra, dentro de uma normalidade. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que quando o dólar valoriza, principalmente pela entrada de exportações, que grande parte do superávit comercial, da diferença entre o que o Brasil exporta e importa, vem por produtos do agronegócio, aquele mesmo que ele chama de fascista. Então, grande parte dos dólares que entra para valorizar o real é oportunidade da gente dolarizar uma parte do nosso capital, principalmente quando os títulos públicos americanos de 2 anos de curtíssimo prazo estão pagando mais de 5%, como eu expliquei no vídeo de ontem. Não perca essa oportunidade, é o que eu falo para os meus clientes. A gente tem parceria ou com o BTG, que é o nosso sócio na Aquavero, ou com a Avenue. Então a gente consegue ajudar os clientes pela Avenue. Por favor, me procure, faço questão de ajudar, porque tem oportunidade de dólar um pouco mais barato para mandar para fora e comprar título público americano a uma taxa de 5%, que historicamente isso na história contemporânea, digamos assim, nos últimos anos, é extremamente interessante. Não deixe de lado isso. Inclusive no Brasil, as debêntures incentivadas, aquelas que são para captar para infraestrutura e são isentas de imposto de renda para pessoa física, já tiveram emissão de quase 22 bilhões de reais esse ano e deverá terminar o ano na casa dos 40 bi, 10% mais do que foi em 2022. Empresas captando no mercado de capitais, isso é extremamente interessante. Inclusive, lá na Aqua a gente faz estruturação desse tipo de produto, fizemos já para algumas construtoras, um CRI, ou pode ser uma debênture, o que seja, para captar dinheiro, para eles não terem que ir a bancos captar esses dinheiro, e muitas vezes pode ser mais barato e mais interessante para essas empresas ir ao mercado de capitais. Grande parte delas, desses 40 bi projetados para esse ano, vem de saneamento, energia e rodovias, que por isso são de infraestrutura para serem incentivadas, tá? Mas quando, por exemplo, uma construtora que a gente fez, a gente emite um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele já é isento para pessoa física também, tá bom? Então, um ótimo dia para todo mundo, esperando a decisão de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos amanhã, quarta-feira, e hoje no Japão. Um ótimo dia.